Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar para vocês dos tipos de pesquisa. Essa videoaula é continuando as nossas aulas, né, das disciplinas de metodologia científica ou de TCC. Em ambas as disciplinas eu falo sobre tipos de pesquisa, então eu estou fazendo essa gravação dessa videoaula que vai servir para as duas disciplinas. Então, quais são os tipos de pesquisa? Na literatura, se vocês tiverem curiosidade para dar uma olhada nos livros de metodologia científica ou de pesquisa científica, etc., existem várias formas de classificar os tipos de pesquisa, existem várias classificações de acordo com o autor, né? Mas, assim, essas classificações, elas diferenciam em um detalhe ou em outro, mas no geral, basicamente, elas falam quase a mesma coisa. E tem várias formas de vários critérios que são utilizados na classificação do tipo de pesquisa. Então eu fiz uma filtragem aqui das mais comuns, as principais, assim, e vou apresentar para vocês. Aqui nesse slide vocês podem ver um quadro onde nós temos o tipo de pesquisa de acordo com o critério que foi utilizado para fazer essa classificação. Então, nesse caso, nós temos aí 6 critérios. O primeiro critério é quanto à finalidade. De acordo com a finalidade da pesquisa, ela pode ser classificada em pesquisa básica, que também pode ser chamada de pesquisa fundamental, ou pesquisa aplicada, também chamada de pesquisa tecnológica. Eu vou, na sequência, explicar cada uma delas. Quanto à natureza, a pesquisa pode ser uma observacional ou experimental. Quanto à forma de abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, explicativa ou descritiva. E quanto aos procedimentos técnicos, bibliográfica, documental, de laboratório, levantamento, estudo de caso, dentre outros, eu coloquei os principais. E quanto ao desenvolvimento do tempo, pode ser transversal ou longitudinal. E a longitudinal se divide em prospectiva ou retrospectiva. Vou falar de cada um desses tipos aí. Então, o primeiro tipo foi a classificação quanto à finalidade, ou seja, qual a finalidade da pesquisa? O que eu quero com essa pesquisa? Essa pesquisa pode ser básica ou fundamental, quando o objetivo é você criar novos conhecimentos, né, que vão permitir o avanço da ciência, só que você não tem ainda uma ideia de uma aplicação científica para aquilo ali. Não pensem na prática de aplicação daquela pesquisa, é somente para a criação de novo conhecimento mesmo. Nesse caso, a gente acumula conhecimento que pode mais para frente servir para ser aplicado, mas a princípio é somente no sentido de volume de conhecimento, de acumular conhecimento. Já a pesquisa aplicada, o nome já diz, né? Ou também pesquisa tecnológica, é quando a gente quer criar conhecimento, novos conhecimentos, mas pensando na aplicação prática para a solução de problemas. A ideia é desenvolver novos processos tecnológicos, novos produtos, com resultados imediatos e práticos, como, por exemplo, essas pesquisas que são feitas na engenharia civil, de laboratório, desenvolvimento de concreto com adição de pedaços de pneu, desenvolvimento de concreto para estrutural com o uso de madeiras no lugar de ferragem, etc. Né? Tem várias pesquisas que tem esse objetivo de chegar num resultado que vai ser aplicado na prática. Então, aí seria a pesquisa aplicada. Quanto à natureza, a gente tem a natureza da pesquisa, ela pode ser observacional ou experimental. A observacional é quando a pessoa que está fazendo a pesquisa, o pesquisador ou o investigador, ele vai atuar como espectador dos fenômenos, ou seja, ele vai observar os fenômenos, não vai interferir naqueles fenômenos. Por exemplo, fazendo uma analogia, aquele cara que observa os passarinhos, né? De longe, com um binóculo, que observa as borboletas, aquelas pesquisas que a gente vê naqueles canais de animais que o cara bota uma câmera lá 24 horas, uma semana e só depois acelera o vídeo para ver o comportamento dos animais. Ele não interfere naquele meio.
Ele só observa, realiza medição, faz análises, coleta os dados de acordo com a sua observação. Já a pesquisa experimental já vai ter um tipo de experimento. O pesquisador ele participa na condução desse experimento. Por exemplo, tem um programa nesses canais de animais, que eu não me lembro agora, que eles colocam uma câmera, um animal de mentira, né? E dentro desse animal tem uma câmera. Só que essa câmera não está ali só para filmar, observar os animais. Porque por ele ser, por exemplo, ele está ali no meio dos lêmures. Aí ele coloca um lêmure de mentira igualzinho, é incrível, em formato com a câmera nos olhos e observa a reação dos lêmures com aquele animal novo ali no grupo. Ali já é um experimento, porque aquela câmera ela tá escondida, mas ela não é. Os animais percebem aquela presença, né, de um animal de mentira e interagem com aquele animal de mentira. E aí o pesquisador ele vai analisar essa interação. Aí é um experimento. Ele analisa um fenômeno, mas ele participa, ele interfere naquele meio para investigar a sua pesquisa. Ele escolhe quais são as variáveis que ele vai estudar, define como ele vai controlar e como ele vai observar, mas ele interfere no meio, né? Aí, nesse caso, é uma pesquisa experimental. Já quanto à forma de abordagem, nós temos a pesquisa qualitativa ou a pesquisa quantitativa. O nome é óbvio, né? A qualitativa, ela é mais utilizada, né, para estudos sociais, culturais. Quando os fenômenos são muito complexos, a análise é bastante profunda, mas ela não considera questões numéricas, ela não analisa numericamente o estudo. Ela faz interpretação, análise subjetiva, mas sem análise numérica. Aí é pesquisa qualitativa. Já a pesquisa quantitativa vai analisar variáveis sobre a forma de dados numéricos, né? Tira a média, a mediana, faz análise estatística, desvio padrão, elabora gráficos e tabelas. Aí é pesquisa quantitativa. Na prática, geralmente a gente trabalha com a pesquisa quanti-quali, ou quali-quanti. A gente faz a análise subjetiva específica, profunda subjetivamente e depois converte aquelas análises em resultados numéricos, né? Também analisa numericamente, com frequência, contagens, gráficos e etc. Aí pesquisa quali-quanti ou mista, né? Que você tem uma parte quantitativa e uma parte qualitativa. Outra classificação é quanto aos objetivos. Em relação aos objetivos da pesquisa, ela pode ser exploratória, explicativa ou descritiva. A pesquisa exploratória é quando a gente tem uma primeira aproximação do pesquisador com o tema que ele está estudando. Então, ele vai buscar conhecer mais, buscar entender melhor os fenômenos, buscar se familiarizar mais com aquele tema que ele está estudando. Nesse caso, o pesquisador ele vai tentar encontrar informações não só para analisar a relação que existe uma variável e outra, mas para conhecer mesmo o tipo de relação que existe entre uma variável e outra. Por exemplo, voltando aqui no caso lá dos animais, né, dos programas de TV que ficam filmando lá os animais lá na savana, na mata, etc. Então ele vai analisar, vamos supor que ele decida analisar as relações entre os machos e fêmeas e os seus filhos. Então ele vai começar a observar e conhecer melhor como que se dá isso aí. Já a pesquisa explicativa, ela vai um pouco mais além. Ela é meio que uma consequência da exploratória. Quando você faz a exploratória, se você busca, a partir daquilo que você explorou, explicar o porquê de uma coisa acontecer, aí já é pesquisa explicativa, né? No caso dos animais, os programas que ficam filmando os animais, aí se o cara vai além da observação e de explorar e conhecer mais aquela situação, ele decidir investigar por que aquela relação entre machos e fêmeas e filhotes acontecem, explicar o porquê das coisas, aí é pesquisa explicativa. Então, ela é mais profunda do que a exploratória. E a pesquisa descritiva, por outro lado, já é mais superficial. Você só vai observar, registrar e descrever como as coisas acontecem, mas não analisa. Então, se a gente tem 3 situações naquela mesma pesquisa lá
nos animais na floresta. Se ele só filma e descreve, ó, acontece assim, 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 ponto, sem analisar nada, é descritível. Agora, se ele filma, descreve e identifica a relação que existe entre as coisas que ele está estudando, por exemplo, identifica que existe uma relação entre o macho e fêmea, que aquele macho só tem aquele casal ali, fica junto, né? Como tem animais que só tem um casal a vida inteira, um parceiro a vida inteira, são monogâmicos, tananã, tananã. É exploratório, ele está se aprofundando mais, se aproximando e se familiarizando com os fatos. Agora, se ele chega a analisar mais profundamente, estudar mais e tentar descobrir o porquê que esse casal é monogâmico, só tem aquele parceiro e tá lá na floresta, aí já é uma pesquisa explicativa, ok? Quanto aos procedimentos técnicos, a gente tem vários tipos. Eu trouxe aqui os mais utilizados, mais comuns aqui para nossa área, que tem tipos de pesquisa mais específicos para quem é da áreas sociais, né, para quem é das humanas, mas como eu estou tratando aqui com turmas de engenharia e arquitetura, então estou falando especificamente para casos, né, tipos de pesquisa dessas áreas. Na pesquisa bibliográfica, na pesquisa procedimentos técnicos, a gente tem alguns tipos. Primeiro, a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é quando a gente vai analisar aquilo que já foi publicado, de material, né, acadêmico publicado, só que utilizando aquelas bases de pesquisa que eu mandei na aula anterior, que eu falei na aula anterior, de fontes de pesquisa. Não é qualquer dado publicado, não é qualquer coisa que está publicada num blog que João de não sei o que escreveu. Não, são teorias, né, análise de material publicado, teorias, livros, periódicos, artigos, tudo que é realmente confirmado da veracidade com, né, fonte de pesquisa, quem que escreveu, da onde ele tirou, tudo bonitinho. Então, são revistas, periódicos registrados, textos, mapas, fotos, manuscritos, tudo, até material disponibilizado na internet, né? Mas depende do material que você está utilizando na internet. A não ser que você esteja fazendo uma pesquisa sobre os tipos de texto, tipos de material que existe na internet, aí sim, você pode usar blog e tudo mais. Agora, se você precisa de dado científico, né, você vai precisar utilizar aquelas plataformas de pesquisa que eu falei anteriormente na outra aula, no outro vídeo, que são plataformas confiáveis. A pesquisa bibliográfica é diferente da pesquisa documental. A pesquisa documental já é aquela que vai fazer um levantamento de documentos mesmo. Esses materiais, esses documentos que são analisados, não tem nenhum tipo de análise, não sofreu nenhum tipo de filtragem. Por exemplo, você vai na empresa, aí você vai pegar livros, registros de dados históricos da empresa de anos atrás, documentos que estão guardados, né? Não sofreu nenhuma análise, você que vai analisar esses documentos para converter em informação. Aí é pesquisa documental. O terceiro tipo de pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos, nós temos aqui a pesquisa laboratorial. Pesquisa laboratorial é aquela que é realizada em laboratório, né? Um ambiente controlado. Pode ser um laboratório ou não, mas desde que seja um ambiente controlado, um ambiente no qual você tem ali controle de todas as variáveis que você precisa. Geralmente são experimentais, né? Considerando aqui, deixa eu voltar para vocês verem. Considerando a natureza, geralmente é uma pesquisa experimental, porque você vai participar daquele experimento, naquele estudo que você está fazendo e chegar em algum resultado. Então, geralmente é uma simulação para você identificar um fenômeno. No caso de quem é de arquitetura e engenharia civil, o pessoal que faz monografia no final do curso geralmente faz experimento, faz a pesquisa laboratorial do tipo experimental, porque vai para o laboratório, faz análise do concreto ou análise de solos, né? Tudo isso é pesquisa laboratorial experimental. O outro tipo que a gente tem são as pesquisas que a gente chama de levantamento. O levantamento é quando você tem a interrogação direta com as pessoas, através de questionário, através de entrevista. Você basicamente vai
conversar, né, coletar informações da pessoa e depois você vai analisar essas informações e vai tirar suas conclusões. Então envolve a participação de terceiros, que são as pessoas envolvidas naquele tema, naquela comunidade que você está estudando. Né? No caso da pesquisa que eu já falei para vocês, que eu já fiz uma pesquisa sobre as indústrias do extremo sul da Bahia. Então eu fiz um levantamento, apliquei questionário com os empresários, etc. O último caso, que é um caso muito comum também para pesquisa, é um estudo de caso. A definição de estudo de caso é um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos casos, com o objetivo de você permitir seu amplo e detalhado conhecimento. Então, o que é um estudo de caso? Você escolhe um caso ou poucos casos semelhantes e vai estudar. Aí você pode aplicar questionário, fazer outras pesquisas para fortalecer o seu estudo de caso. Então, é comum nas engenharias, por exemplo, na própria engenharia civil já teve um caso de escolher uma estrutura de concreto que estava com patologia e fazer o estudo de caso em cima daquela estrutura. Analisar o que aconteceu, o que provocou aquela patologia e o que pode ser feito para corrigir. Isso é um estudo de caso. Ou você pega uma empresa e aplica o seu estudo de caso naquela empresa. Ou uma obra, né, um projeto específico. O estudo de caso, aí você foca toda a sua pesquisa naquele objeto, naquele estudo, naquele foco do seu objeto que você está pesquisando. Aí é um estudo de caso. No caso da minha pesquisa que eu falei para vocês, que eu fiz com as indústrias do extremo sul da Bahia, não foi estudo de caso que foram muitas indústrias. Agora, se eu quisesse analisar o comportamento de uma só, aí seria um estudo de caso, que eu ia me aprofundar somente naquela empresa. E por fim, voltando aqui, gente, em relação aos procedimentos técnicos, como eu falei, existem outros tipos, mas que não são muito a nossa área das engenharias e arquitetura, por isso que eu não aprofundei. Mas existem outros tipos de pesquisas sociais, como pesquisação, que você atua lá no meio e depois analisa, né? Você pesquisas, vai analisar o comportamento de uma comunidade local. É muito comum pesquisação, por exemplo, quando você vai fazer pesquisa com comunidades indígenas, quando você vai, interage com eles e depois, né, relata o resultado da pesquisa. Então, tem outros tipos. Os que eu trouxe aí são os mais comuns para a nossa área. E para encerrar, quanto ao desenvolvimento no tempo, a gente tem a pesquisa transversal ou a pesquisa longitudinal. A pesquisa transversal, também é chamada de pesquisa seccional, é aquela quando você é realizada num período curto de tempo. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa agora, ou vou fazer uma pesquisa em relação a um fenômeno que aconteceu no mês de abril de 2019, né? É um período curto de tempo, um ponto no tempo. Aí é pesquisa transversal. A pesquisa longitudinal, ela tem um período maior, ela é mais dinâmica porque ela considera um período maior. E aí ela pode ser prospectiva ou retrospectiva. Prospectiva é quando você pega de agora para frente, então você vai fazer uma análise do futuro, considerando o presente caminhando em direção ao futuro, que é comum, por exemplo, agora com esse Covid-19 que ninguém conhece, que é um novo Covid-19, novo coronavírus, né, que é o Covid-19, as pesquisas que a gente está tendo são projeções para o futuro. A gente não tem dados, né, tem dados históricos de outras situações, mas dessa situação a gente não tem para poder traçar uma ideia do que realmente, objetivamente vai acontecer, são projeções. A pesquisa retrospectiva, já vocês lembram, todo mundo lembra que no começo do ano aparece na televisão, retrospectiva 2019. Eu tô imaginando o ano que vem, quando for passar a retrospectiva 2020. Como não vai ser, né? Que vai ser só Covid. A retrospectiva é falando do passado. Então você pode retornar de agora para trás, ou pode pegar um período no passado. Por exemplo, eu fazer uma retrospectiva da década de 80 sobre um assunto. Ou vou fazer uma retrospectiva do ano de 2020. Não, 2020 ainda tá. De 1990. Nossa, de 2019. Vou fazer um estudo a respeito dos acidentes de trabalho que aconteceram em 2019.
também é uma retrospectiva, que você está conduzindo a sua pesquisa olhando para o passado, através de análise documental e etc. Ok? Obrigada. Até o próximo vídeo.